dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Empower Connection. Hoje, como sempre, sexta-feira, dia 21 de outubro. Eu sou o Rogério Schmidt, falando aqui de São Paulo, lá em Brasília, a minha amiga Vera Galante. Oi, Vera. Oi, Rogério. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Colei do Rogério. Bem-vindos. E não se esqueçam de assinar o nosso canal, apertar o sininho para ser avisado toda vez que a gente tiver vídeo novo no ar. E likes, mandem likes. Likes, muitos likes. É isso aí, Vera. Acho que nós acabamos não fazendo o programa na sexta-feira passada, né? Então a gente vai abrir o programa dessa semana falando aí que é o principal tema, né, da conjuntura política, que é a campanha do segundo turno para presidente da República, né? Você quer começar, Vera? Mas eu queria começar, então, falando do temor das duas campanhas. Todas elas já têm um número de eleitores mais ou menos definido, mas o que pode decidir essa eleição é o número de abstenções no dia 30. O que acontece? É que a abstenção acontece porque a pessoa simplesmente não quer votar, não vai. E também acontece porque muitas pessoas não conseguem ir ao ponto de votação. Então, o ministro Barroso liberou as prefeituras, permitiu que as prefeituras oferecessem transporte gratuito aos eleitores, para eleitores irem votar. Isso tem consequência, obviamente. A campanha de Bolsonaro não gostou disso, já entrou na AGU pedindo que se reverta essa decisão. Por quê? O eleitor o que tem menos acesso a transporte, etc., esse eleitor tende a votar no Lula. Então, a campanha de Bolsonaro, obviamente, não quer. Os prefeitos já eleitos, ou prefeitos que perderam, mas que são partidários do presidente Bolsonaro, não devem liberar o transporte gratuito. É discricionário, não é obrigatório. Então, as prefeituras que quiserem. Então, nós temos agora, você acabou de me lembrar, né, Rogério, o caso de São Paulo. Você quer explicar como é que é? Sim, São Paulo, né, que é o maior município brasileiro e também é o estado mais populoso do país, né, é curioso, porque em São Paulo, no primeiro turno, no estado, o presidente Bolsonaro teve mais votos do que o ex-presidente Lula. Mas aqui na capital, foi o contrário, na capital o Lula teve mais votos do que o Bolsonaro, né? Então, agora tem uma pressão aí sobre o prefeito da capital, que declarou voto em Bolsonaro no segundo turno, para que ele também libere o transporte de graça no segundo turno, algo que não aconteceu no primeiro, né? Mas se prevalecer essa lógica aí que você acabou de apresentar, né, Vera, provavelmente isso não vai acontecer novamente no segundo. Só para lembrar também, a gente sempre tem falado isso aqui, Vera, né, que, historicamente falando, a abstenção no segundo turno aumenta, né, em relação ao primeiro, né? Entre outras razões, porque em vários estados a eleição para governador já foi decidida no primeiro turno, né? Então, como aqui no Distrito Federal, Como aí no Distrito Federal, por exemplo, né? Esse ano, dos 27, das 27 unidades da federação, para incluir o Distrito Federal, 15 já resolveram a eleição para governador no primeiro turno, né? Então, só em 12 estados haverá segundo turno. Então, imagino também que nesse ano, como uma boa parte dos estados já não tem mais eleição, a abstenção vai mesmo crescer no segundo turno, né? Então, é uma coisa... eu acho que a guerra mais acirrada agora, né? Também tem as mulheres, etc. Se a gente começar a listar as guerras aqui, nós vamos ficar só nelas até o final, mas nós vamos mudar de assunto agora, né? Deixa eu só falar uma coisinha, Vera, que aquela conta de padaria que eu gosto sempre de fazer, né? Lembrando que no primeiro turno, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro foi de 5 pontos percentuais em votos válidos, né?
E estão saindo já também várias pesquisas aí no segundo turno. A gente já sabe que as pesquisas tiveram muita dificuldade de captar a intenção de voto do Bolsonaro no primeiro turno, né? Mas o que eu acho interessante é que as pesquisas, até o momento, por exemplo, elas não estão se comprometendo, né? Se a gente fizer uma média aí de todos os números que estão saindo, todas elas estão dando, na média, uma vantagem para o Lula sobre o Bolsonaro próxima de 5% dos votos válidos, que foi já a diferença que foi registrada no primeiro turno, né? O que pode significar que talvez o Bolsonaro esteja mais próximo do Lula do que as pesquisas sugerem, né? Como já aconteceu no primeiro turno, né? Então, a ver, né? Essa será uma eleição muito... Acho que quem vencer dificilmente vencerá por uma margem muito folgada, né? Não. Me parece que pode ir para os dois lados, mas diferenças pequenas, né? Certo. E aí, deixa eu fazer o nosso comercial aqui. Tem um artigo do Rogério no nosso site, já falando do dia seguinte, né? Porque a eleição vem, o presidente vem, depois ele vai ter que governar. Aí ele faz o exercício de três situações, tanto de um quanto do outro, como é que eles vão fazer para governar o país com o Congresso, com a Câmara eleita. O Senado ainda não, porque fica de molho até o segundo turno das eleições de governadores. Então, recomendo que leiam. Mas só para aproveitar, Vera, o gancho, então já quero até mencionar um dos temas que eu tinha anotado aqui na minha pauta. O resultado da eleição para o Congresso, né, foi bastante afetado aí pela cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como alguns preferem chamar, né? Foram 19 partidos que conseguiram eleger deputados, mas só 12 deles, segundo o TSE, atingiram a cláusula de 2% dos votos, que era a votação mínima nacional para eleger deputados, né? Então, ficaram 7 partidos aí que elegeram 28 deputados. Esses 7 partidos não atingiram a cláusula de barreira e, portanto, estão tendo que se virar nos 30 agora para sobreviver, né? Aí eu fiz aqui um levantamento sobre as discussões que já estão sendo feitas para fusões de partidos, etc., né? Então, por exemplo, já tem uma decisão que já foi tomada. O PROS, que elegeu 4 deputados, será incorporado ao Solidariedade, que também elegeu 4 deputados. Esses 2 partidos não tinham atingido a cláusula de barreira, mas agora, com essa fusão, que vai ser aprovada ainda no TSE, né, eles poderão sobreviver, mas como um partido só. Aquela federação entre o PSDB e o Cidadania, que elegeu 18 deputados, está tentando incluir na federação agora o MDB, que elegeu 42, e o Podemos, que elegeu 12 deputados. Não sei se isso vai acontecer, por enquanto é só especulação, né? E a última discussão que a imprensa aí tem mencionado, parece que esfriou um pouquinho, seria também uma fusão entre a União Brasil, que elegeu 59 deputados, e o PP, o Arthur Lira, que elegeu 47. Não sei se isso vai acontecer. Parece que deu uma esfriada nas conversações, mas, caso aconteça, se tornaria o maior partido do Congresso, né? Superaria até o PL do presidente Bolsonaro. Certo. Vamos ver. Eu acho, quer dizer, que a gente vai ter fortes emoções à frente, por questão de sobrevivência. Isso também acontece, é saudável, porque vai limpando aqueles partidos nanicos que serviam só para abrigar alguns candidatos. Então, esses nanicos vão acabando e vão formando partidos maiores até ficar um cenário mais ou menos definido de número de partidos. Isso nunca vai acontecer no Brasil, mas a gente pensa nisso, né? Não, mas o engraçado é que essa legislatura que vai tomar posse em fevereiro já será que nos últimos 30 anos já vai ser a legislatura com o menor número de partidos em atividade, né?
talvez cresça um pouquinho aí por causa dessas fusões e tal, mas, de qualquer maneira, o próximo presidente, seja quem for, né, terá um pouco mais de facilidade para negociar acordos políticos e para formar maiorias, porque vai reduzir o número de legendas no Congresso. Exatamente, ele tem que fazer menos costuras, né? Pode dar uns pontos maiores em vez daqueles monte de pontinhos. Sim, sim. Você falou em imprensa, eu só queria chamar a atenção para para mais um fator nos meios de comunicação que são importantes para as campanhas. Então, a imprensa, logicamente, a grande imprensa que a gente está acostumado a ler, assistir, estão se ocupando das duas campanhas. Depois a gente tem as mídias sociais, né? O Twitter, Facebook, o Instagram, que estão lotados de propagandas pagas mesmo pelos dois partidos e também dos ativistas dos dois candidatos, né? Pró e contra. Agora, entrou uma nova batalha no ar, né? Do podcast. Então, Bolsonaro deu uma entrevista ao Flow, aí bateu o recorde de audiência simultânea. A diferença é que o podcast você ouve a hora que você quer, não quer dizer a audiência total, mas no momento, na live, ali, enquanto ele estava transmitindo, isso é a audiência simultânea do podcast, Bolsonaro bateu o recorde, todos os recordes. Daí, Lula foi lá e bateu o recorde de Bolsonaro. Agora, Bolsonaro bateu o recorde de Lula. Então, o podcast virou um outro meio de comunicação dos candidatos com o público, perfeitamente válido. Vamos lá, vamos ver quem é que vai ganhar a guerra da comunicação ainda. Vera, eu queria lembrar também uma outra notícia que eu achei importante essa semana, que o Congresso voltou a trabalhar, né? Passou aí o recesso informal da campanha, né? Tanto a Câmara como o Senado já estão em atividade novamente, ainda em um ritmo ainda um pouco menos acelerado, mas essa semana, por exemplo, eu destacaria a aprovação na Câmara de um projeto de lei que me parece muito importante nessa área microeconômica, que é a aprovação do marco legal do setor de jogos eletrônicos. A gente acha que é coisa de criança, mas não é, não. Esse setor movimenta aí por ano 1 bilhão e meio de dólares, todo ano. E esse projeto é interessante porque ele muda... os jogos eletrônicos hoje são considerados como jogos de azar. Então, eles são tributados lá em cima. E esse projeto ele passa a considerar os jogos eletrônicos como pesquisa tecnológica e inovação. E vai reduzir, portanto, bastante a tributação do setor, o que pode favorecer, aí, inclusive, o tamanho desse mercado nos próximos anos, né? Acho que é um tema que passou quase batido aí, mas que merece algum destaque também. Acho que o Senado tem tudo para aprovar, talvez até esse ano ainda. Deve aprovar, eu acho que e faz sentido, que não necessariamente é um jogo de azar, né? Ele tem, inclusive, vários jogos são usados para fins terapêuticos, então eles não podem ser considerados jogos de azar, quer dizer, não devem. Eu acho que é uma medida importante, né? Essa é. E outra coisa que eu anotei aqui, Vera, o ministro Paulo Guedes, ontem, na quinta-feira, anunciou que vai mandar para o Congresso, logo depois do segundo turno, uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, aí, que seria para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir de janeiro, né, que, por enquanto, ele vale só até o fim do ano. Né? E essa PEC, aí, a gente precisa ficar muito atento a ela, porque ela, para viabilizar esse aumento essa prorrogação do Auxílio Brasil, o Ministério da Economia está falando em coisas como tributação de lucros e dividendos, está falando em correção do teto de gastos, né? Está falando em mudar a regra de reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Né? Então, vai ser um tema muito importante, aí, imagino, logo depois da eleição. Se o presidente Bolsonaro for reeleito, né? Claro, aí aumenta a chance de aprovação de qualquer proposta que saia lá do Ministério da Economia. Se o presidente Lula for eleito, aí acho que vai também depender de uma negociação com o novo governo. Né? Sim, sim.
eu queria também chamar a atenção para uma outra coisa que que está movimentando alguns setores, já que eu falei de jogo para fins terapêuticos, eu vou falar também da cannabis, que é usada para fins terapêuticos, né? Não estou falando, ninguém está fazendo aqui apologia de fumar maconha, entendeu? Mas acontece, a cannabis, o canabidiol, né? É usado para fins terapêuticos. Então, a Anvisa liberou a importação da cannabis. Um neurologista, quer dizer, alguns médicos prescrevem, não tem problema, importa legalmente. Aí o Conselho Federal de Medicina, que é o mesmo que liberou a cloroquina para uso na Covid, proibiu os médicos de prescreverem canabidiol. A Anvisa continua podendo importar, mas o médico que prescrever pode ter o CRM cassado. Então, agora está uma briga entre o que pode e o que não pode fazer. Ministérios públicos estaduais já entraram contra a decisão, o CRM já falou, o CFM já falou que vai abrir uma consulta pública para ver o que acontece. Canabidiol é importantíssimo para quem tem doenças neurológicas ou condições, transtornos neurológicos e outros vários. Então, é uma coisa que a gente não pode ficar, eu acho que é um ativismo, né? A gente não pode ficar preso a um preconceito que o canabidiol é maconha. Não é extraído da mesma planta. Todos nós que tomamos analgésicos também tomamos derivados da papoula, né, da folha de coca e tudo mais, que não faz, quer dizer, faz muito bem. Então, a gente vai fazer a cirurgia, tomar anestesia geral também, então vai. Né? Como vocês estão vendo, em Power Connection também é cultura. A gente não fala só de eleição presidencial, né, Vera? Olha só quantos outros temas interessantes aqui relacionados à conjuntura política, institucional do país a gente já abordou nessa semana, né? Então, também cheguei ao final aqui da minha lista de temas, Vera. Você quer dar um destaque aí para a próxima semana, que é a última semana antes da eleição do segundo turno? Pois é, eu acho que agora está a batalha no Supremo de direito de resposta de um, direito de resposta do outro, o que vai acontecer, se é que esses que vão fazer diferença, como é que está, no Supremo não, desculpe, no TSE, como é que está a relação entre os ministros, né, que a Carmen Lúcia é relatora, mas quem decidiu foi o ministro Alexandre de Moraes, então a gente vai ver como é que resolve esse negócio. Eu acho que é importante a gente acompanhar isso. E o meu destaque, então, fica também para o debate eleitoral da TV Globo, que vai acontecer no dia 28, sexta-feira da semana que vem, e que vai ser aí a última cartada, aí, tanto do presidente Lula como do presidente Bolsonaro, né? Chegamos ao final, né, Vera? Se o mundo não acabar, estaremos de volta na próxima semana, dia 28, sem bola de cristal, provavelmente a gente não vai cravar nem a vitória de nenhum dos dois presidenciáveis, mas tentando falar alguma coisa inteligente aí sobre a reta final da campanha, né, Vera? Pois é. Então, tá bom. Então, gente, bom final de semana a todos. Até semana que vem. Até lá. Se inscrevam no canal, mandem likes, comentem. Isso. Tchau, tchau.